Eu estava pensando a respeito das tragédias, muitas vezes, né? As mudanças que acontecem no mundo e que muitas vezes são de modo assim violento, né? Por exemplo, terremotos, tsunamis, guerras, muitas vezes, dificuldades, pandemias, né? Aí a gente fica pensando assim, por que será que Deus permite que tudo isso aconteça na vida, no roteiro de uma civilização, de um povo, de uma pessoa? E às vezes é difícil a gente encontrar uma resposta que seja simples. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes quando a gente se encontra parado na evolução, a gente acaba recebendo um empurrão de Deus, né? Mas por que será que Deus iria nos empurrar? Talvez, eu não estou dizendo que é porque a sabedoria divina somente Ele pode conceber a resposta correta, mas eu diria que muitas vezes é para que o ser humano possa mudar a sua direção, para que o ser humano possa mudar a sua velocidade, assim como eu fiz agora com a minha câmera, né? Mudei a direção. Eu estava indo reto e de repente mudei a direção da câmera. E isso eu acho que Deus faz sim. Se Ele perceber que a gente está demorando demais para sair do lugar, para se movimentar, para entender o que Ele deseja, eu acho que Ele empurra sim. Mas científicos vão dizer que é um processo da natureza, é o acaso. O acaso é complexo, né? De se aceitar. Seria como se dissesse assim, olha, joguei uma barra de ferro de cima de um prédio e ele caiu. Quando ele caiu, ele já tinha virado um celular de última geração. Isso é o acaso? Mas é difícil a gente acreditar nisso, né? Com certeza o universo todo é gerido, né, por uma grande inteligência. E também é gerido por inteligências menores que estão lado a lado daquela inteligência superior. E que também são superiores, muito superiores a nós, por exemplo, que estamos aqui encarnados nesse corpo pesado, nesse corpo de carbono, de oxigênio, né? Que se degrada com a facilidade. Ó, tô mudando a minha direção, hein? Não quer dizer que eu vá voltar ao passado, mas eu estou mudando de direção. Então lembre-se do seguinte: toda vez que um povo, que um grupo de pessoas, que uma civilização demora para aprender, eu acho que Deus acaba por Ele próprio fazendo com que esse povo desperte. E muitas vezes a gente encara isso de uma maneira bem difícil, né? Mas eu tenho certeza que Deus sabe o que faz e que Ele não nos abandona. E também não existe essa de abandonar. Mas o Espírito Eterno, Ele está sempre aprendendo, tanto nos bons quanto nos maus momentos. E até diria que nos maus momentos parece que Ele aprende até mais. Não que seja do nosso agrado, porque a gente sempre quer estar em condições de felicidade, de alegria, de paz, mas nem sempre isso acontece. Então, ou a gente toma as providências antes da tragédia, ou somente depois que a tragédia começa a acontecer. Eu sugiro, vamos mudar enquanto é tempo, enquanto a gente ainda tem condição de mudar. Vocês já viram aquela máxima que diz: se você quer mudar, mude nos bons momentos.
Mude enquanto você tem condição de mudar. Aprenda enquanto você tem tempo, você tem dinheiro, você tem condição e você tem saúde. Porque você nunca sabe até quando isso vai durar. Um abraço para vocês, mas só vou dizer uma coisa: cuidado no carnaval de 2025. Brinque o carnaval, mas com moderação. Lembrando que vai existir um amanhã e a gente tem que saber como vai ser o amanhã sem comprometer de maneira ruim, né? Esse nosso amanhã. Um abraço aqui, Valdeci Braulio. Até mais. Valeu!